Olá, bom dia. Bom dia. Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aqui os surdos podem acompanhar as notícias em Libras. É isso aí, você quer participar do nosso programa? Acesse facebook.com/visual TV Brasil. Com o apoio das emissoras públicas de todo o país, começa agora o Visual. Uma pesquisa desenvolvida por um professor do Instituto Federal de Alagoas, o IFAL, pode revolucionar o tratamento de portadores de doenças neurodegenerativas. A ideia é aliar jogos eletrônicos e o monitoramento da saúde desses pacientes. São José Guido tem 66 anos de idade e há pouco mais de 3 anos passou a sentir rigidez, principalmente nos braços. Ao fazer exames neurológicos, descobriu que tem a doença de Parkinson. Aí procurei o médico encaminhou para tirar uma radiografia da cabeça, né? Ele disse, o senhor está com Parkinson. Aí, através da internet eu descobri a doutora Cissa, que é uma estudiosa em Parkinson. Né? Aí dela, fiquei me tratando com ela e melhorei. O Parkinson é uma doença neurológica que afeta principalmente os movimentos. Não é fatal e nem contagiosa. No geral, causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. Não se sabe a etiologia, contudo, acredita-se que é multifatorial. O que é que acontece? Então, você tem que ter uma predisposição genética e o ambiente também pode levar ao início desse vamos dizer assim, do alerta do gene. Então, o ambiente seria agrotóxicos, por exemplo, em alguns trabalhos mostram metais pesados, como também o alumínio. Então, esses fatores ambientais acenderiam, vamos dizer, uma predisposição genética que o paciente já tenha e começa o processo degenerativo. No Brasil, cerca de 1% das pessoas com mais de 65 anos de idade tem Parkinson, e para se ter um diagnóstico preciso da doença, é preciso ter um acompanhamento contínuo do paciente. Os primeiros sintomas têm início de modo quase imperceptível e a progressão deles é normalmente lenta. E foi com o objetivo de auxiliar profissionais de saúde no diagnóstico e tratamento da doença que este professor do Instituto Federal de Alagoas criou um jogo eletrônico capaz de monitorar sinais fisiológicos do paciente de forma não invasiva. Durante o doutoramento, eu identifiquei que existia a doença de Parkinson, que tem vários problemas motores, e que de repente seria possível a gente usar os sensores de movimento usados em jogos eletrônicos para fazer essa captura do sinal. E aí consegui identificar pacientes com Parkinson e fazer o monitoramento para dar um melhor suporte à tomada de decisão para o médico. A ideia é fazer o paciente se mover para pegar as bolas que aparecem na tela e assim captar os dados do movimento do jogador. E desta forma que a gente realmente quantifica os sinais da doença, quantifica quanto é que está a abdução do braço, a velocidade angular do braço. Os dados são enviados para o servidor e o médico poderia verificar como é que está a saúde dos seus pacientes da própria clínica. O jogo ainda é um protótipo, mas já foi utilizado por pacientes com Parkinson e também usuários saudáveis. A ideia é ampliar as pesquisas e os testes em portadores da doença. Com esse jogo, ele vai medir a amplitude desses movimentos desses pacientes. Então, esse aspecto é interessante. Mas eu diria o seguinte, teria que ampliar mais os testes para a gente ver exatamente essa eficácia, principalmente evolutiva no tratamento. O vôlei sentado surgiu da união entre o vôlei convencional com um esporte alemão praticado por pessoas com pouca mobilidade, chamado Sitzball, que não necessita de rede. O vôlei sentado estreou oficialmente nas Paralimpíadas de 1980, mas a categoria feminina só passou a ser disputada em 2004. Os fundamentos desse esporte são praticamente os mesmos do vôlei tradicional. Uma das diferenças está nas dimensões da quadra e na altura da rede, que são menores na modalidade paralímpica. Outra particularidade é que os atletas não podem retirar o corpo do chão para realizar movimentos como ataque e bloqueio.
Em Goiás, o vôlei sentado é praticado há mais de 15 anos. E o estado é uma referência na modalidade feminina. 4 atletas estão na seleção brasileira e uma delas é Adria Jesus, que ingressou no vôlei sentado após sofrer um acidente de moto e ter a perna esquerda amputada. Com 10 anos de seleção, a jogadora é uma das mais experientes. Ela participou de competições importantes, como as Paralimpíadas de Londres em 2012, o Parapan de Toronto no ano passado e a Copa Intercontinental de Vôlei Sentado, que acabou de ser realizada na China. Está trazendo o bronze, né, da China, de um campeonato importantíssimo, e mostrando que agora vai ser no Rio as Paralimpíadas. Isso mostra mais vontade ainda da gente colocar o ouro no peito e demonstra mais ainda que a seleção brasileira tem esse potencial. A Copa Intercontinental deve ser determinante para os Jogos Paralímpicos do Rio, já que possibilitou partidas entre a equipe brasileira e as seleções dos Estados Unidos, China e Ucrânia, que são consideradas as melhores na modalidade. E para enfrentar essas fortes adversárias, o técnico José Guedes tem apostado numa preparação mais intensa. Nesse ano dos Jogos, nós intensificamos as sessões de treinamento semanais, então as atletas hoje elas estão submetidas são 9 sessões de treino semanais, são 4 sessões de treinos técnicos táticos de 2h30, mais 5 sessões de treinos na academia cuidando da parte física. Ou seja, nós aumentamos a quantidade de treinos para que essas atletas possam chegar na melhor forma possível nos Jogos em setembro no Rio. Apesar do crescimento da prática de esportes paralímpicos em Goiás, muitos atletas têm saído do estado para buscar melhores condições técnicas. Goiás, que era uma referência a nível nacional do esporte paralímpico, ainda não conseguiu acompanhar esse crescimento que outros estados tiveram. Então, hoje a gente tem inúmeros atletas que saíram do estado de Goiás para buscar melhores condições de treino, melhores condições técnicas em outros estados. Isso não é muito bom para o nosso estado, pois nós perdemos a referência daqueles principais atletas que vão representar o país nos Jogos Paralímpicos do Rio. Olá, bom dia! E hoje, gente, é um dia muito especial. Faltam 100 dias para a festa de abertura do maior evento esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos. Pela primeira vez, será realizado numa cidade da América do Sul. O Rio de Janeiro foi a escolhida. Os preparativos estão a todo vapor, não há mais tempo a perder. Serão 10.500 atletas de 206 países. Todos com o mesmo objetivo, sair com uma medalha no peito. No Rio, estarão em jogo 918 delas, 306 de cada cor. Até o momento, já temos 429 vagas confirmadas e o número ainda pode crescer. E já é, de longe, a maior delegação do país na história dos Jogos. Resta saber se esse feito vai ser acompanhado por um crescimento no número de medalhas conquistadas. E para isso, o Brasil vai contar com a fome de veteranos, como José Roberto Guimarães, técnico da seleção feminina de vôlei, ele que é tricampeão olímpico, e também de estreantes, como Ítalo Duarte, da natação, que garantiu uma das vagas nos 50 metros livre e deixou ninguém menos que César Cielo de fora. Foram colocados à venda 7,5 milhões de ingressos. Mais de 60% deles já tem dono. E você, já faz parte dessa torcida? Se não, corre que ainda dá tempo. Por hoje é só e até a próxima. E olha só, está em cartaz no Museu do Amanhã, no centro do Rio, uma exposição interativa que mostra a trajetória e curiosidades sobre o pai da aviação, Santos Dumont. Isso, uma homenagem aos 110 anos do histórico voo do 14 bis. Uma linha do tempo da evolução das ideias de um brasileiro que ficou mundialmente conhecido como o pai da aviação. A exposição temporária do Museu do Amanhã mostra os sonhos, os projetos e a conquista de um jovem que pensava além. Santos Dumont mudou o futuro, ao tirar dos pássaros a exclusividade de poder voar. Santos Dumont não foi só um inventor, ele não é o pai da aviação, ele é o pai da inovação brasileira. Por quê? Porque ele não fez só uma invenção, ele fez uma cadeia de invenções, e essas invenções representam um conceito de inovação,
uma espécie de modelo, de paradigma, de proposta de inovação que permanece inteiramente válida. Imagine voar em um avião igualzinho àquele construído por Santos Dumont. Algumas pessoas terão essa oportunidade. A cada hora, 6 visitantes serão sorteados para voar no Demoiselle ou Libélula. Ela ainda poderá levar para casa um vídeo desse sobrevoo sobre o Rio de Janeiro ou Paris da época de Santos Dumont. Além da réplica do Demoiselle e do 14 bis, a mostra será dividida em 5 partes, todas com conteúdo audiovisual, em inglês, espanhol, libras e audiodescrição, e atividades interativas. Em uma sala, um documentário conta a história de vida de Santos Dumont. O público também poderá montar protótipos dos aviões. A partir de fotos e documentos históricos, a exposição vai mostrar outro lado do cientista, um visionário que dedicou a vida à ciência e à tecnologia, inspirado pela arte. Por isso, o pai da aviação também é o poeta voador. Aquele cara que tem uma imaginação, entendeu? E trazer isso para o universo que uma criança, um pai veja como é importante você despertar no seu filho a imaginação, a criatividade, isso para qualquer profissão. E a ciência depende muito dessa imaginação para poder ir para frente. O visual fica por aqui. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote o número aí, 021 974 522 300. Bom dia para você. Muito obrigada pela companhia. Tchau.